Hoje, o que é usado como política monetária padrão de todos os bancos centrais do mundo era uma operação de guerra econômica dos nazistas contra os aliados. Surreal, né? Pois é, o mundo evoluiu bastante em termos econômicos. Claro que contém ironia. Olha só, essa aqui é fogo, né? Declarou seus bitcoins e os endereços das suas carteiras à Receita Federal. O governo Lula se preocupa com as contas públicas ou não tá nem aí? Começando mais um Urge Responde as perguntas que vocês me enviaram aqui na área de membros do canal e também no nosso Instagram, na quinta-feira, dia 28 de março, muitas perguntas, então vamos logo a elas. E já fazendo o aviso aqui que as perguntas mais pessoais eu vou deixar apenas para o final. Então, primeiro, perguntas de investimentos, mercados, economia. A que mais veio ou o tema que mais saiu neste momento foi sobre o Bitcoin. Então, tem aí a aproximação do halving, é um momento histórico importante para esse ativo. Então vamos responder, e a primeira aqui já do Tio Patinhas Bitcoinheiro, sempre um excelente nome. O que você acha da fala do Michael Saylor, que é o CEO da MicroStrategy, de que não existe segunda melhor opção depois do Bitcoin, e que quem não tem 100% do patrimônio investido em BTC está jogando o dinheiro fora? E depois ele pergunta também sobre a BlackRock, então eu vou separar em duas partes. Primeiro, sobre essa fala do Saylor, que, via de regra, eu concordo com quase tudo que o Michael Saylor diz a respeito do Bitcoin, ainda mais eu que estou nesse mercado há mais de 10 anos, sem dúvida que eu entendo os fundamentos do ativo e por que ele diz isso, mas a minha relutância em concordar 100% com o Saylor é que a forma como ele faz essas afirmações, eu discordo porque não serve para 100% das pessoas e nem o tempo inteiro. Pode haver momentos em que o sujeito precisa de liquidez e parte do patrimônio ou parte da sua liquidez precisa ficar em ativos menos voláteis para fazer frente às suas despesas do dia a dia, ou por conta de alguma obrigação, algum passivo que o sujeito tenha, alguma necessidade financeira. Então dizer que a todo instante melhor é deixar sempre tudo em Bitcoin, eu acho que é um exagero. Acho que ele erra na dose nesse sentido, porque não se aplica a todo mundo. E quem não colocar em Bitcoin estará perdendo dinheiro? Nem sempre. Dependendo da janela, do horizonte de tempo, pode ser que haja outros ativos que se valorizem mais do que o Bitcoin. Se a gente olhar uma janela de longuíssimo prazo aqui da história do Bitcoin, desde que ele começou, não tem nada que bata ele. Sem dúvida, é impressionante. Mas era um mercado muito menor. Quantas pessoas realmente seguraram desde lá de o início, 2010, 2011? E era um mercado tão pequeno e que nem era possível, se alguém quisesse comprar bilhões de dólares em Bitcoin, não havia mercado para isso, não tinha liquidez para isso. Agora é muito diferente, é um mercado muito maior e as valorizações futuras do Bitcoin não vão replicar o que vimos no passado. Imaginar que daqui para frente o Bitcoin vai multiplicar no ano 10 vezes, no outro mais 10 vezes, no outro mais 10 vezes, é cada vez mais difícil. Quanto maior fica o tamanho desse mercado, já passou de $1 trilhão, quanto maior ele fica, mais difícil é a gente vivenciar essas multiplicações de capital por N vezes, como se viu no passado. Ainda assim, para mim, é um ativo importantíssimo que sim, todo mundo deveria ter no seu portfólio. Agora, a calibragem depende de cada um e por isso que eu sempre reforço, é importante entender as características do ativo, essa volatilidade, se vem um crash no mercado pode cair bastante, e cada um que investe precisa ter ciência disso para ter estômago e a tolerância para essa volatilidade. E nem todo mundo tem. E aqueles que entram agora a $70 mil, que é o preço que eu estou vendo na tela nesse exato instante, depois se cai para 60, se desespera, vende tudo, realiza um prejuízo. Então, aprenda sempre o que você está fazendo com o seu dinheiro. Então, eu até quero comparar aqui. Nesse ano de 2024, eu separei alguns ativos, alguns que eu tenho em carteira e outros que subiram bastante nesse ano, só para mostrar que não é sempre verdade isso. E pode haver janelas de tempo em que o Bitcoin não é o ativo que performa melhor do que outros, do que todos os demais. Então aqui, por exemplo, temos o Bitcoin subindo 59%, aí depois temos o CCJ aqui subindo apenas 3% nesse ano, que é um ativo que eu tenho em carteira, ou então o MSOS, que é o ETF de cannabis, que eu também tenho em carteira, subindo nesse ano 48%, mas esses ativos estão perdendo para a Nvidia, que sobe quase 88% neste ano, ou então o Cacau, que teve essa disparada absurda agora, de 128% apenas em 2024. Olhando a janela do último ano,
Cacau ainda na frente com 239%, Nvidia com 234%, o Bitcoin ganhando com 148% e tanto o MSOS quanto o CCJ ali ao redor de 71% e 67%. E a gente for ampliando aqui essa janela, a gente vê momentos aqui, ó, como aqui a CCJ, desde 2022, a Chemical, mineradora de urânio, ganhou do Bitcoin nesse período, 97% contra apenas 49% do Bitcoin. Então, o meu problema com o Michael Saylor é que às vezes ele faz essas afirmações taxativas e que são de validade universal e a todo instante, e não é bem assim. Então, sim, absorvam o que ele tem de bom, de argumentos que são muito válidos, mas faça a sua análise, faça o seu dever de casa também, entenda como isso vai impactar as suas finanças. Agora sobre a BlackRock. Aqui a pergunta dele aqui, ó. BlackRock entrando de cabeça enquanto os bilionários estão se desfazendo de ações. A questão dos bilionários se desfazendo de ações até vale um vídeo a respeito disso. Mas sim, é verdade. Pô, o mercado tá nas alturas, SP500 batendo topo histórico, Nasdaq também. É de se esperar que quem tenha boa parte do seu patrimônio em ações de empresas, realize. Pô, se eu fosse bilionário com bilhões do meu patrimônio em ações, eu vou aproveitar o topo histórico para realizar pelo menos uma parte. Então é mais do que natural que isso esteja acontecendo. E é um sinal de fragilidade do mercado. Hoje ele está mais vulnerável a uma correção, a uma queda, do que estava 6 meses atrás. Então, quem tem dinheiro de verdade como esse pessoal, aproveita o momento e diminui o risco e aproveita os preços nas máximas para realizar um belo de um lucro. Mas da BlackRock é interessante, né? O Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, ele esteve, que foi no dia 27 de março, então 2 dias atrás, ele esteve na Fox Business falando sobre vários assuntos e foi perguntado sobre o Bitcoin. E é interessante colocar essa fala dele aqui, eu vou colocar e vou comentando à medida que ele vai falando, são 50 segundos, mas vale a pena colocar aqui, até porque pelo seguinte, para contextualizar quem não sabe nada sobre o assunto. O Larry Fink já foi muito crítico do Bitcoin no passado, desdenhou, assim como vários outros banqueiros e executivos do mercado financeiro americano, e agora ele tem que reconhecer a grande superioridade tecnológica desse ativo, os fundamentos e como há demanda de mercado e como há um potencial de valorização, e ele como um bom executivo, ele não tá nem aí. Se ele acredita ou não no Bitcoin, sinceramente para ele, pouco importa, mas se há uma oportunidade de mercado para fazer dinheiro, a empresa dele vai aproveitar. E é exatamente o que eles estão fazendo. Eles lançaram aqui o ETF chamado IBIT, EIBIT, e que está prestes a se tornar o principal ETF de todos os 11 que foram aprovados pela SEC, a CVM americana, neste ano. Então vamos colocar aqui e daí eu já falo. I'm very bullish on the long-term viability of Bitcoin. I was going to say, did that surprise you? That surprised me how much that's Really? gone up. I mean, então, olha ele dizendo que está muito bullish, otimista, com a viabilidade de longo prazo do Bitcoin, que sim, ele está surpreso como subiu bastante. look at it is we're creating now a market that has more liquidity, more transparency, and I'm pleasantly surprised, and I would never have predicted it before we filed it, that we were going to see this type of retail demand. So you thought you'd do. Então, ele dizendo que eles estão criando esse mercado, trazendo liquidez para esse mercado, e que ele jamais imaginaria, quando eles protocolaram o pedido do ETF, que atrairia tanta demanda. Good, but not this good. I thought, yeah. E aí o jornalista, você imaginava que seria bom, mas não tão bom assim. E ele pensou, sim, exatamente. Yes, Well, definitely. IBIT is your ETF Yes. over at iShares. Yes. It's about to overtake Grayscale, which was in the business certainly a lot longer. You look at the gains since January 11th when it first came about. Yes. Have you ever seen this much inflow this quickly into IBIT is the fastest growing ETF in the history of ETFs. Então, olha só a fala dele e a pergunta do jornalista. O ETF da BlackRock, o IBIT, está prestes a ultrapassar o da Grayscale, que está no mercado há muito mais tempo, antes de se tornar um ETF. E se ele imaginava que veríamos tanto fluxo de capital entrando nesse ETF, e ele afirmou categoricamente,
esse é o ETF que cresce mais rápido na história dos ETFs. Então, de fato, é um momento histórico e a BlackRock, como qualquer outra empresa do mercado financeiro, está aproveitando a demanda dos clientes para fazer ainda mais dinheiro agora com o Bitcoin. Próxima pergunta, do Hussenat Ali. Como um narrow bank obtém lucro, que é o banco restrito? Quem não viu um vídeo que a gente publicou aqui no canal muito bacana sobre o Banco de Amsterdã, ele foi gravado justamente em Amsterdã, em frente aonde o banco funcionava, e ele começou a operar em 1609 e prosperou durante 2 séculos. Ele tinha um modelo bem diferente, porque basicamente era o chamado banco restrito, em que ele apenas recebia depósitos dos clientes, emitia notas de banco e as notas que circulavam ele não emprestava. Pelo menos no começo, nos primeiros 100 e poucos anos de existência, ele não praticava intermediação financeira, não concedia crédito. Mas então como é que ele obtinha lucro? No caso do Narrow Bank, do Banco de Amsterdã, ele cobrava por serviços como tarifas de custódia, como tarifas por recertificação de moedas. Então ele cobrava pelos serviços de armazenagem, de custódia das moedas e as notas que circulavam. Essa era a sua fonte de receita. Hoje em dia, o exemplo que eu dei ali no vídeo do Narrow Bank, que é o TNB USA, que é uma ideia de um ex-executivo do Federal Reserve de Nova York, que é um modelo um pouquinho diferente, porque a ideia dele era simplesmente receber depósitos e aplicar esses depósitos na conta de reservas remuneradas junto ao Fed. Então, em vez de cobrar dos clientes a remuneração, o TNB USA, ele receberia a remuneração do próprio Fed, por ter dinheiro depositado no Fed, e essa remuneração, parte dela, repassaria aos clientes. Então, era diferente do Banco de Amsterdã com relação ao TNB USA mais recente, que ainda está brigando com o Fed para ver se ele consegue a sua licença para funcionar. Vamos lá, aqui do Ciro Damianfu. Achei que o urânio subiria mais. Ainda tem chão na tese, mas está demorando muito para subir. Mais do que se falava. Acabei vendendo minha posição em urânio, ou URNM, que é o ETF, e aportando em cripto. Andou bem mais. Pois depende do momento que você entrou. Quando a gente falou da tese aqui no canal pela primeira vez, que foi lá no início de 2020, cara, andou bastante. Talvez nos últimos meses esteja um pouco lateralizado, mas ainda assim a tese, sim, andou bastante. Veja 2023, o que andou urânio. Então, eu digo que não é verdade, mas o pessoal às vezes acaba ficando um pouco mais apressado e impaciente. Investimento é muito mais psicologia do que fundamento. Aqui do Carlos Alberto. Aproveitando a tua viagem à Europa, como funciona o sistema de compensação de exportações e importações dentro dos países do euro? Quem paga a empresa exportadora se os países ficam com o crédito em aberto? Livro A Tragédia do Euro. Muito obrigado. Para quem não sabe sobre esse assunto, a gente até fez um bem detalhado para os membros aqui do canal lá em 2020, e eu já deixo sempre essa deixa. Quem aprecia os conteúdos e quer se aprofundar mais, na nossa área de membros temos muitos vídeos passados, é um acervo de mais de 150, de muitos assuntos em que a gente entra com mais profundidade. Os slides estão disponíveis. A gente tem também todas as notícias, as principais notícias do dia, movimentos de mercado que são divulgadas na aba de comunidade. Basta entrar aqui no seu aplicativo, você vai ver tudo isso. Então, considere se tornar membro. Clicando aqui no telefone mesmo, você tem ali tornar-se membro, seja no iPhone, seja no Android, ou então pelo desktop. E espero que vocês apreciem o que nós temos de conteúdo muito bacana e inédito por lá. Dito isso, nesse vídeo lá de 2020, eu expliquei o mecanismo do chamado sistema de pagamento ou de liquidação intra-euro, que é entre os países da zona do euro. Que sim é diferente porque eles não são compensados. Então é um sistema de liquidação bruta. E isso, o que acontece no fim das contas, é que alguns países ficam com créditos em aberto e débitos em aberto contra outros países. E é uma medida que a gente pode verificar que é o chamado Target 2, que é o nome desse sistema, e tem lá as métricas. E basicamente o que esse sistema, que essa métrica hoje acaba mensurando é quais são os países devedores na zona do euro e os países credores na zona do euro. Intra-zona do euro, porque todos os pagamentos e recebimentos entre esses países não são compensados. Então a gente vê hoje países como Espanha, Itália, Grécia, que têm saldos devedores. O país deve para os demais países da zona do euro.
E no caso da Alemanha, que é o principal, assim como a Holanda, mas a Alemanha é o mais absurdo, a Alemanha tem créditos, então é um país credor com relação aos demais países da zona do euro. Bom, mas quem é que paga então as empresas que exportam para a Espanha? Quem paga é o próprio Banco Central da Alemanha, o Bundesbank. E esse crédito que fica em aberto. Então, o Bundesbank fica com um saldo credor contra o Banco Central Europeu e o Banco da Espanha, que é o Banco Central do país, fica com um saldo devedor contra o Banco Central Europeu. E esses saldos não são compensados. Para ter uma ideia, isso explodiu depois da grande crise financeira de 2008 e a Alemanha ainda tem cerca de 1 trilhão de euros de saldo credor em aberto. Será que um dia ela vai conseguir ver esse dinheiro? Não sei. Mas quem é que fica com esse pepino na mão? São os bancos centrais de cada país. As empresas seguem sendo pagas normalmente. Aqui mais uma pergunta do Contato Prado aqui. Quais ações são antifrágeis no Brasil? Se beneficiam mesmo sem alteração da Selic e não são prejudicadas pela alta do dólar? Bom, na questão do dólar, as que não são prejudicadas são aquelas que têm receitas em dólar, são mais exportadoras e que não têm a sua matriz de custos impactadas pela depreciação do câmbio. Agora, empresa antifrágil depende, obviamente, da análise fundamentalista de cada um. E é um pouco na linha de entender quais são as vantagens competitivas da empresa, como é a gestão e é o tipo de empresa que investidores de valor, value investing, como Warren Buffett, acabam buscando, porque eles não se importam com o cenário macro. O que eles focam é, em termos do valor dessa empresa, o valor potencial, que seria o valor intrínseco pela terminologia do Warren Buffett, comparado com o preço de mercado, se há margem de segurança para investir na empresa, se investe na empresa, independentemente de momento de ciclo, de taxa de juros, de câmbio. É assim que funciona o value investing à la Warren Buffett. Então é preciso fazer análise e o dever de casa de cada empresa. Aqui do Ayrton. Temos que considerar o possível cenário da Terceira Guerra Mundial nas nossas decisões de investimento? Não e sim. Não no seguinte de, será que ela vai acontecer nesse ano? Será que ela vai acontecer no ano que vem? Esquece. Ninguém vai conseguir prever isso e usar isso como um critério de investimento nas suas decisões de alocação é uma loucura. Então, esqueça uma Terceira Guerra Mundial na sua alocação. Agora, sim, você deve considerar uma Terceira Guerra Mundial dentro daqueles eventos considerados cisnes negros, porque são os eventos que podem serem um choque externo que acaba derrubando o mercado, é aquele imponderável, ninguém consegue prever, e a sua carteira de investimentos pode sair prejudicada. Mas como é que você se blinda contra isso? É tendo ações, ativos que se protegem ou que blindam o seu patrimônio, blindam o seu portfólio em momentos de estresse. E quando houver um cenário adverso, ou eles caem menos que o restante dos ativos do mercado, ou eles até sobem um pouco. Esse é o cenário ideal, por isso a ideia é aquela de buscar uma carteira antifrágil. E como é que você evita se colocar numa situação de que uma Terceira Guerra Mundial pode levá-lo à ruína? Bom, é escolhendo ações que não estejam tão esticadas ou não sobrealocando em posições em que a relação risco-retorno não esteja mais tão favorável, que se houver um evento adverso, vai corrigir muito e você vai perder muito. Então, não se colocando nessa situação de risco de ruína. É assim que você busca uma carteira antifrágil e é assim que você se defende de eventos que você não controla. Por isso, o ideal não é você buscar estimar a probabilidade de ocorrência de uma Terceira Guerra Mundial e investir com base nisso. Não, essa é a forma errada. Sabendo que esse risco existe, assim como outros, eu monto uma carteira, eu monto o meu patrimônio de forma a não me preocupar caso esses eventos ocorram. Então, é ignorar os eventos de certa maneira para que quando a coisa realmente degringolar, eu estarei tranquilo. Por exemplo, para um brasileiro ficar 100% em reais, no momento que dá um estresse de mercado, é uma pandemia, é 2008, o real vai lá embaixo e você perde muito dinheiro. Então ficar 100% alocado em real, para qualquer cidadão que tenha patrimônio no Brasil, é muito, muito arriscado.
Aqui do Torquete. Comecei a assinar seu canal há pouco tempo e estou achando o conteúdo excelente. Pô, obrigado, pessoal, membros do canal. Espero vocês. A pergunta é, existem outras opções na Bolsa Americana para a exposição na tese de chips que ainda não estão tão valorizadas como a NVIDIA? É possível. A própria TSMC não se valorizou tanto quanto a NVIDIA, sendo que a TSMC fornece chips para empresas como a NVIDIA. A holandesa ASML também não se valorizou tanto, que é a empresa de produção de máquinas de litografia, que é as máquinas que produzem os chips. Certamente tem outras, mas é um mercado que já andou bastante, liderado pela NVIDIA, que o ideal seria buscar até outro setor, outros investimentos em que há uma margem de segurança maior e que os preços estejam mais deprimidos. Eu vejo que muitos investidores estão sempre buscando investimentos com base no que está subindo. Cara, a NVIDIA subiu, agora é hora de investir. Vou buscar a próxima NVIDIA. Ou o Bitcoin subiu, agora é hora de investir, vou buscar o próximo Bitcoin. O ideal para selecionar ativos é o momento em que ninguém quer saber deles, é quando eles estão depreciados, como era com o urânio lá atrás, 2019, quando o Marcelo Lopes era pioneiro falando desse setor. Mais recentemente, cannabis também, que caiu pra caramba, estava muito subvalorizado. Então, talvez é buscar ativos que tenham caído muito mais do que ativos que subiram muito. Se o ativo está subindo, levar isso como critério para investimento, na maior parte dos casos, não é a melhor decisão. Investir em algo porque está subindo, normalmente, é receita para desastre financeiro. Aqui do João Pedro, qual a diferença entre emissão de novo dinheiro a partir de reservas fracionárias e falsificação de cédulas para efeitos econômicos? Ambos, imaginando aqui que a falsificação de cédulas por um falsário, então não o Banco Central emitindo moeda, mas sim um falsário. Se essas notas de dinheiro forem percebidas como reais e ninguém desconfiar que são notas falsas, ela vai impactar o nível de preços, ou melhor, ela vai impactar o poder de compra da moeda, então vai gerar inflação. As reservas fracionárias, que eu acho que é um termo inadequado para descrever o processo de intermediação financeira dos bancos, mas enfim, eu não vou entrar agora nesse detalhe. Quando os bancos criam depósitos por meio da concessão de empréstimos, esses depósitos eles precisam ser devolvidos, os empréstimos precisam ser devolvidos. Então o banco ele expande o crédito, mas esse crédito precisará ser devolvido. Então um banco não tem como criar crédito sem fim. Alguma hora o banco chega a um nível de estabilização ou de, digamos, velocidade cruzeiro de expansão de crédito, em que todo novo crédito acaba sendo compensado por crédito passado que está sendo devolvido. Então o nível de depósitos pouco se alteraria. O problema do sistema financeiro mundial não está na criação de depósitos pelos bancos comerciais, mas sim no Banco Central, que é a única entidade capaz sim de criar dinheiro sem fim, e é a criação desse dinheiro pelo Banco Central que permite a expansão do crédito pelos bancos comerciais de forma quase ilimitada ou crescente ao longo dos anos. Mas o problema raiz está nos bancos centrais, e não na intermediação financeira pelos bancos comerciais. Dito isso, tanto a criação de crédito, portanto depósito pelos bancos, assim como a falsificação de cédulas, vai ter efeito no poder de compra da moeda. Ambas impactam o nível de preço. E até, aproveitando a falsificação de cédulas, eu me lembrei daquele caso assim, emblemático, que foi uma operação chamada de Operação Bernard. Na Segunda Guerra Mundial, era uma operação secreta dos nazistas para inundar a Inglaterra com notas de libras falsas. E eles montaram uma oficina de falsificação de libras, e assim, era absurdo o que eles conseguiram falsificar de notas, e contrataram ou recrutaram prisioneiros de guerra que eram especialistas em falsificação de dinheiro para executar isso. E fizeram inclusive um filme sobre este episódio, muito interessante, chamado Os Falsários. É um filme alemão, e no alemão é chamado Die Fälscher, então Os Falsários. E retrata justamente isso. E vejam só qual era a ideia dos nazistas, do Hitler. Inundar a Inglaterra com notas de dinheiro para gerar uma inflação
e desestabilizar economicamente a Inglaterra. Hoje, o que é usado como política monetária padrão de todos os bancos centrais do mundo era uma operação de guerra econômica dos nazistas contra os aliados. Surreal, né? Pois é, o mundo evoluiu bastante em termos econômicos. Claro que contém ironia. Enfim, aqui do Luciano. Ó. Em um padrão BTC, bancos funcionariam exatamente como o Banco de Amsterdã funcionava? É uma ótima pergunta. O que eu diria é que um sistema financeiro baseado no Bitcoin seria muito menos instável, menos propenso à instabilidade financeira, menos propenso a crises, a corridas bancárias, menos vulnerável a corridas bancárias, porque por meio da tecnologia, da criptografia e de mais algumas aplicações sofisticadas e avançadas em termos de criptografia, você conseguiria evitar essa iliquidez sistêmica que hoje nós temos com os bancos por conta dos bancos centrais. Então, sim, seria mais estável. Agora, exatamente como o Banco de Amsterdã funcionava? Na verdade, não, porque o Banco de Amsterdã ele forneceu o serviço que era considera uma nota de dinheiro, dinheiro papel, que seria mais estável e confiável do que a própria moeda que circulava. E até porque transacionar e transportar as moedas era mais custoso, mais pesado, etc. Então não era tão conveniente quanto uma nota de papel. Agora, o Bitcoin não tem esses problemas que tem o ouro ou que tem o próprio papel moeda. É tudo digital. Então, o serviço que o Banco de Amsterdã provia é o que a própria rede do Bitcoin já provê. Então, um Banco de Amsterdã para o Bitcoin hoje seria inútil, seria inócuo. Não faz sentido. Mas ainda assim, num sistema bitcoinizado, eu entendo que sim, teríamos bancos ou espécie de bancos em camadas de pagamentos ou redes secundárias, como é a própria Lightning Network, que é uma espécie de banco descentralizado, porque é uma rede de pagamentos. Mas enfim, então eu acho que o Banco de Amsterdã seria desnecessário. E ele pergunta aqui, o Luciano pergunta o seguinte, ó, você acha que há muito extremismo na forma como as pessoas enxergam o Bitcoin? Eu acho que tem, mas acho que é natural, eu lido bem com isso, é natural, é da natureza humana, alguns são mais extremistas na forma de defender, de evangelizar, outros não tanto, mas acho que é natural, tem que saber lidar com isso e não deixar-se afetar psicologicamente por isso. Aqui do Thiago Burchard, grande Thiago, nosso companheiro, colega de viagens, grande cinegrafista. Perguntando o seguinte, Halving chegando. Pois é, a gente tem várias notícias sobre esse evento, que já é muito antecipado. Para quem nunca ouviu o termo, Halving é de metade, H-A-L-V-I-N-G. E por que isso? Porque é o evento mais importante da rede do Bitcoin, porque a cada 4 anos ou a cada 210 mil blocos de transações, a recompensa dos mineradores cai pela metade. Começou lá em 2009 com 50 Bitcoins por bloco, e agora está em 6,25, vai cair para 3,125. E o próximo evento estimado é aqui no dia 20 de abril, aqui temos a contagem regressiva, falta mais ou menos 22 dias. Por que é estimado? Porque depende dos blocos. Se os blocos forem minerados mais rapidamente, então esse tempo vai cair. Se os blocos forem minerados mais lentamente, aí esse prazo estimado tende a aumentar. Mas neste momento, no dia 20 de abril, às 15 horas do horário brasileiro, exatamente no bloco de 840 mil, que teremos, então, a queda pela metade da recompensa. E por que é um evento importante? Porque, historicamente, o padrão de comportamento do preço mostrou uma valorização expressiva que antecedia o halving e depois dele também. Será que agora a gente vai ver a mesma coisa? Bom, já estamos vendo. Será que isso vai seguir? Não tenho a menor ideia. Mas, para mim, mais do que pensar no momento específico agora, é entender que o Bitcoin segue a sua trajetória de oferta limitada, inviolável e com uma demanda crescente, a tendência de preço é para cima. Para mim isso é o que basta para entender se, em parte, né, para entender se vale a pena ou não ter esse ativo na carteira. Isso apenas olhando pela ótica de preço de investimento, mas como vocês sabem, para mim o Bitcoin é muito mais do que apenas
uma forma de investimento. Enfim, seguindo aqui do Bitcoin Spring Festival. Bora jogar beach tênis valendo sats no Bitcoin Spring Festival de Rolante, 19 de outubro. Pois, eu sempre falo, eu sou em dívida com o pessoal, porque eu preciso visitar a cidade, aqui perto de Porto Alegre. Mas enfim, não consigo me comprometer agora, mas seria bacana jogar um beach tênis lá com o pessoal. Aqui do Márcio. Olha só, essa aqui é fogo, né? Declarou seus bitcoins e os endereços das suas carteiras à Receita Federal. Essa é uma... A gente está vendo uma intromissão cada vez maior da Receita Federal, exigindo informações das pessoas físicas, das pessoas jurídicas com relação a bitcoins e demais criptoativos. E a mais recente é que você deve informar, inclusive, se você faz a custódia em cold ou hot wallet e qual tipo de carteira. Honestamente, é o tipo de coisa que deveria ser questionada na justiça, porque é um nível de intromissão que traz um risco enorme aos cidadãos, porque estão revelando cada vez mais informações sensíveis do seu patrimônio, que podem ser, como a gente sabe, uma base de dados da Receita pode ser corrompida e ser utilizada por malfeitores, criminosos, enfim. Qual vai ser o próximo passo? É dizer a chave privada da carteira? Assim, esse é para esse lado que a gente vai ir? Assim, honestamente, não me parece um caminho correto exigir tanta informação, tantos detalhes, porque expõe os usuários e coloca os cidadãos em uma situação de risco. E o que é mais, assim, imagina o seguinte, é como se alguém tivesse barras de ouro físicas ou dinheiro em espécie e tivesse que dizer para a Receita, não, eu guardo o meu ouro na casa da praia, no quintal, nessa coordenada geográfica, a 2 metros de profundidade, lá está meu ouro. Ou então está no cofre de casa e essa é a senha do cofre de casa. Acho errado, acho nocivo, acho uma intrusão de privacidade e atenta contra a propriedade dos cidadãos potencialmente. Aqui do William Wack. A Argentina registra segundo superávit nominal seguido e a mídia tradicional calada. Pois é, eles não falam nada sobre isso, até porque não entendem muito como funciona tudo na Argentina. E o que o Milei está fazendo, felizmente ele conseguiu entregar mais um superávit nominal, foi em janeiro, agora em fevereiro, isso inclui não apenas despesa corrente, mas também despesa com juros. Não surpreende, a inflação está caindo na Argentina agora no mês de março, e também o câmbio, que estabilizou, está muito próximo do câmbio oficial, o dólar paralelo está muito próximo do câmbio oficial, então não deveria surpreender. Mas claro, a mídia está ignorando ou só vai falar alguma coisa do Milei quando for alguma coisa negativa sobre o seu governo. Aqui do Gabriel Ferreira. O que os Faria Limer ao teu redor estão achando do movimento da BlackRock sobre o BTC? É impressionante como ainda na Faria Lima tem pouco conhecimento, acho, difundido sobre o Bitcoin. Tem muita implicância ainda, muito desdém, uma rejeição apressada. E é uma pena. Eu até comentei esses dias no Twitter, porque alguém fez uma pergunta sobre isso, e eu retuitei sobre... A pergunta era por que a Faria Lima realmente não dá nem bola pro Bitcoin e não tá nem aí. E eu expliquei o que eu acho que são os motivos, e tem vários. Alguns deles, como por exemplo, dá trabalho ir a fundo entender o Bitcoin, e o custo de oportunidade de muita gente no mercado financeiro é altíssimo. Então o pessoal quer saber? Azar. Não tem problema, não quer conhecer o ativo, tudo bem. O problema é aqueles que não conhecem, não estudam, não sabem a fundo e ainda assim fazem afirmações taxativas, condenando, julgando, criticando e com argumentos muito pobres e superficiais. Para mim esse é o problema. Quem não quer estudar, não tá nem aí, ok, tá no seu direito. Mas quem não estudou e ainda assim quer posar de dono da verdade, fica feio, passa vergonha, né? Aqui do Lucas. A robótica IA pode ter um papel central no cenário da inversão da pirâmide etária? Boa pergunta. Se a gente entende que o problema da demografia para a economia é a quantidade de pessoas que estão trabalhando, que precisam sustentar aqueles que não estão mais trabalhando, então os mais velhos que não estão mais contribuindo, não estão produzindo, eles são sustentados pelos que estão produzindo. Mas se a pirâmide inverte, vai ter mais gente envelhecida precisando das mesmas pessoas para sustentar este contingente de mão de obra que não está mais produzindo.
Então, como é que isso se sustenta no longo prazo? É preciso ganhos de produtividade maiores para que a produção de quem esteja produzindo dê conta de sustentar aqueles que não estão mais produzindo. E será que a IA e a robótica pode contribuir nesse papel? Sem dúvida que pode. Para mim, inteligência artificial, o avanço tecnológico, é um fator de produtividade. E dependendo dos ganhos de produtividade que essas ferramentas trouxerem, elas podem neutralizar o efeito econômico negativo da inversão da pirâmide demográfica. Então, espero que eu tenha explicado, mas sim, podem ser uma ótima ferramenta para isso. Aqui do João Alexandre. Fora o Bitcoin, existe alguma outra cripto que traz algum valor real para a sociedade ou só distrações? Via de regra, só distrações. Para mim, o Bitcoin, como eu já falei inúmeras vezes, ele é único e irreplicável. Isso não quer dizer que ele é o fim da história monetária. Isso até eu discordo, talvez, de alguns bitcoiners que acreditam que o Bitcoin seja a última chance que nós temos de reinventar o dinheiro, ter um dinheiro livre da opressão de governos, de bancos centrais. Para mim, o Bitcoin é uma nova etapa da evolução monetária, mas ela não se encerra com o Bitcoin. Talvez daqui 100, 500 ou 1000 anos, nós tenhamos uma nova forma de dinheiro que supere o Bitcoin. Para mim, é plenamente plausível. Agora, isso não quer dizer que qualquer outro projeto seja inútil e não possa contribuir para até mesmo o Bitcoin. Então seria também um exagero ir para esse extremo. Aqui do Mamed. Com o aumento da população mundial, podemos dizer que o valor do Bitcoin não tem limite? Não apenas o aumento da população mundial, mas o aumento da produção mundial. Porque se o poder de compra do dinheiro depende tanto da equação do lado da oferta monetária, e no caso do Bitcoin ela é limitada, mas também do lado da demanda por moeda, que é representada pela produção da economia ou pela demanda por encaixe dos indivíduos, quanto que eu quero manter no meu bolso como liquidez. Então, essa demanda por moeda, se nós imaginamos que a economia mundial seguirá crescendo em termos de produção e a quantidade de Bitcoin está fixa, é de se esperar que o Bitcoin seguirá aumentando de preço ao longo do tempo. É uma moeda deflacionária, ganha poder de compra ao longo do tempo. Aqui do Henrique Santos. Nvidia é a nova vendedora de pá na corrida das IAs? Sim, é a nova vendedora de pá, assim como foi a Cisco lá na bolha da internet. Aqui do Gu Ribeiro. Acha que teremos liquidez nos contratos futuros de Bitcoin na B3? Boa pergunta. Honestamente, vai ser incomparável a liquidez que tem lá fora. Não sei se vai trazer algum benefício para o mercado brasileiro. Não sei. Aqui uma do Educa Legal. Quais mercados de jurisdições internacionais podemos considerar mais seguros além do americano? Vários paraísos fiscais estão no Caribe, ilhas na Inglaterra, a própria Suíça, via de regra, também mas já foi menos, Luxemburgo, Liechtenstein, enfim. Tem várias, tem que averiguar. Esse é o tipo de assunto que é importante utilizar um profissional, um escritório de advocacia, especialista neste quesito. Estruturas offshore, societárias, onde abrir, qual o formato, quais ativos que estarão nessa estrutura, quais familiares, enfim. É um assunto específico, mas precisa ser feito. Aqui do Gui Schmidt. Como explicar para um petista sobre a curva de Laffer? A curva de Laffer, para quem não conhece, ela foi inspirada no economista Arthur Laffer, que diz respeito ao nível ótimo de carga tributária que maximiza a arrecadação tributária, porque passando de certo nível de carga tributária vai estimular a sonegação e pode até resultar em queda da arrecadação. Então, apenas aumentar a taxa de imposto pode resultar no oposto do que se imaginava. Aumenta o imposto para aumentar a arrecadação e acaba justamente resultando no contrário, cai a arrecadação. É isso que diz a curva de Laffer. Como é que a gente explica isso para um petista? Pergunta para ele se ele acha que 20% de imposto de renda é correto. Ele vai dizer, acho que é bom. Bom, e 30%? Acha que é correto? Ok. E 50%? Não, 50% ele vai achar que é demais. Então tá explicada aí a curva de Laffer. Aqui do Tamon YMS. Segundo Haddad, Lula atuará como controlador de preço da Petrobras. Já é certeza de prejuízo? Possivelmente. Se isso acontecer de fato, é o que eles gostariam. Estão sempre tentando. Certeza de
risco de abastecimento, de desarranjo na cadeia de suprimentos dos derivados de petróleo, infelizmente. Aqui mais algumas rápidas. Ivan Lanza. Para quem mora fora, compensa investir no Brasil e não pretende voltar? Feliz Páscoa. Bom, Feliz Páscoa também. Honestamente, não. Se você não pensa em voltar, já tá fora, patrimônio, família, tudo, esqueça o Brasil. Aqui do Heriberto. O governo Lula se preocupa com as contas públicas ou não tá nem aí? Não tá nem aí. Ele só se preocupa de forma pragmática, porque como o mercado se preocupa, ele precisa se preocupar e sinalizar no mercado que ele tem uma preocupação. Mas se preocupa de fato? Não. Até nem entende por que precisaria se preocupar. Chico Pires, seria viável para a Argentina cortar 3 zeros da moeda? Por que não fazer? Seria viável, já chegou em 1.000 pesos por dólar, sim, seria viável. Mas nesse momento que está estabilizando ainda a inflação, acho que não seria o passo mais adequado. Pode trazer mais ruído neste momento. Até porque existe ainda a expectativa de dolarização da economia argentina. Mas viabilidade técnica, sim, já haveria. Aqui do Giló, quais plataformas de IA você usa para editar thumb e etc? Bom, temos várias aqui, ó. Por exemplo, para thumb, nós temos o Midjourney, o próprio Photoshop, o Pixie.ai, o Upscale, o Dali também, que é o DALL.e, isso para thumb. E aí para áudio, tratamento de áudio, a gente tem o Auphonic e o próprio Adobe Enhance, que é um plugin do Adobe Premiere, que é o software de edição. Então tem vários. Agora aqui as mais pessoais agora, vou tentar também fazer bem rápido. Do Rômulo. Admiro sua consistência em criar vídeos de qualidade por tantos anos. Foi legal quando você mostrou os bastidores, os equipamentos que leva em viagem, como organiza o OBS para gravar vídeos direto, praticamente sem precisar de corte ou edição, como estou fazendo neste momento aqui, por sinal. Quem quiser saber de bastidores, seja membro do canal, que temos vários vídeos de bastidores. Você tem algum conselho para quem gostaria de começar a criar conteúdo agora? Algo que você faria diferente de quando começou? Talvez levar mais a sério, de forma profissional, a criação de conteúdo, especialmente aqui no YouTube. Coisa que lá atrás era mais uma atividade paralela, que eu fazia de vez em quando. Então eu não tinha tanta preocupação como hoje eu tenho, porque é a minha principal atividade, YouTube, dentre outras. Eu não tinha esse cuidado e a preocupação, o planejamento, estratégia com o conteúdo, com o canal, como hoje tem. Então eu teria essa preocupação mais profissional com conteúdo, especialmente aqui no YouTube. Aqui do Jonas, o que é Páscoa para você? Bom, Páscoa para mim é a ressurreição de Cristo e é também um momento de reunião familiar, de celebração, de contemplação e, felizmente, nesta Sexta-feira Santa a gente vai reunir a família, assim como amanhã e domingo também. Então, já deixo aqui Feliz Páscoa para todo mundo, para você e suas famílias. Aqui do Kiriata. Pergunta pessoal, você já tem 2 filhos, correto? Sim. Tem vontade de ter mais? Sim, tenho. Acho que não terei, quase certo. Não sei se a esposa vai ver esse vídeo, que eu vou ter que mostrar pra ela depois. Mas enfim, depois que você tem filho, você pensa em ter mais filhos. E, cara, é muito bom, especialmente quando eles são crianças ainda. Então, se a gente pudesse pular a época da gravidez e o primeiro ano, que é mais perrengue, seria mais fácil. Mas é muito bacana. Se eu fosse mais novo, eu tive meu primeiro filho com 33 anos. Se eu fosse mais novo, eu teria mais. Eu não me arrependo, mas olhando hoje em retrospectiva, eu gostaria de ter tido filho mais cedo para poder ter mais filhos. Aqui do Mohamed, você sempre teve essa oratória que você tem? Não, nem perto disso. Aliás, minha oratória eu diria que era sofrível. Eu fiz um curso de oratória com o Sérgio Stock, grande jornalista aqui de Porto Alegre. Grande abraço, Sérgio. Isso foi 2010, eu acho, ou 2011. 2011, acho que foi. E foi o primeiro curso e único que eu fiz realmente de oratória. Mas se vocês olharem vídeos meus mais antigos, vejam um da Conferência da Escola Austríaca em 2012. Ou então, essa foi uma palestra que eu dei lá. Ou 2014. 2014. Conferência da Escola Austríaca 2014. Era outra coisa, eu ficava muito nervoso, não tinha a tranquilidade que hoje eu tenho de falar em público, eu me atrapalhava, eu até, por várias vezes, eu tomava aquele remédio, o propranolol, que é para mitigar os efeitos corporais do nervosismo, então você fica mais tranquilo na hora de falar, sua menos, ou fica menos nervoso, enfim. Mas até isso eu precisei usar para conseguir falar melhor, mas
A verdade é que foi muito com a prática ao longo dos anos. O canal no YouTube aqui foi e é um excelente treinamento constante, mas é a prática. Então, não considero que eu tenho a melhor oratória de todas, né? Preciso melhorar muito. Minha dicção não é fácil, eu preciso me esforçar para comunicar muito bem, pronunciar muito bem as palavras. Para mim não é tão natural como para algumas pessoas. A oratória, sim, é natural. Mas eu diria que é prática, então nunca tive essa oratória. Ela veio bem tardiamente. E a última pergunta aqui do João Lucas. Qual foi o tema mais difícil de você entender? Para mim, esse assunto que eu vou falar ainda é difícil de entender, que tem a ver com mudança climática. Porque quanto mais você estuda sobre esse assunto, mais dados e interpretações divergentes você encontra. O mesmo dado dá espaço para interpretação contrastante, contraditória. Então, cara, esse é um assunto difícil que eu sigo tentando me aprofundar. E fico por aqui, espero ter gostado de mais um URGS Responde, que, honestamente, eu tenho pensado em aposentar este quadro, mas é uma das conversas internas que a gente tem aqui com a nossa equipe. Será que vale a pena manter o URGS Responde? Comentem aqui abaixo também, compartilhem esse vídeo. Novamente, feliz Páscoa para todos vocês, desfrutem deste domingo com seus amigos, suas famílias. E nos vemos no próximo vídeo. Compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E quem não é membro, convido mais uma vez a se tornar membro. Valeu, até o próximo.